certo em 40 anos no Rio de Janeiro. E alguém poderá me dizer de uma maneira talvez muito exageradamente crítica, me dizer, mas não é perfeito o modelo, mas é o melhor modelo que nós tivemos no Rio. Está significando hoje valorização imobiliária, surgimento de pequenos negócios populares, reflorescência da vida nas comunidades, meu tempo acabou, reflorescência da vida da população no Rio de Janeiro. E eu, no final, só quero dizer isso. Aquele é o modelo do Rio, que é diferente de outros. Porque no Rio, aquele modelo, inclusive, tem que ser antecedido por uma entrada dura da polícia. Se a polícia não fizer uma entrada dura, não dá para botar o policial de proximidade, porque os bandidos vão comer o fígado do policial de proximidade. Então, o Rio tem um modus operandi de polícia de proximidade que ele batizou de UPP, e hoje tem uma honra de poder estar dando as aulas inaugurais, o que significa muito pouco, mas é uma honra para mim poder estar dando as aulas inaugurais para as novas turmas que estão se formando para as UPPs, que é o grande desafio do Rio de Janeiro, capital humano, porque o Rio tinha uma cultura em que trabalhar perto do povo é punição. Só policial ruim que ia trabalhar perto do povo, né? Policial bom no Rio de Janeiro que pegava o 762 e fazia o faroeste, né? A política do espetáculo da segurança pública, que não servia para absolutamente nada do ponto estatístico, o Rio estava cada vez pior como segurança pública, né? Agora, essa mesma política no Rio, ela tem que ser vertida em cada lugar tem que ter o seu modelo de polícia de proximidade. Portanto, a afirmação final é essa. Está na hora da gente mudar o sistema de segurança pública brasileira, né? E está na hora da gente não esperar só que os de cima mudem o sistema. Talvez os de cima não vão fazer. Está na hora de baixo para cima também mudar o sistema. Está naquela hora que aquele grupo de entusiastas da polícia, que a gente chama de comunitária, né, tem o seu espaço para se instituírem e fazerem as verdadeiras revoluções que eu conheço, e não conheço de livro, que eu conheço desses heróis policiais, dessas meias dúzias que vão para as comunidades populares e mudam a vida da comunidade inteira. Eu estou falando de casos concretos, e não são poucos que eu conheço, que 6, 7, 8 policiais mudaram a vida completa dessas favelas e dessas vidas populares. Porque a polícia continua ainda um dos segmentos de mais forte impacto transformacional das realidades no mundo inteiro, inclusive da realidade brasileira. É por isso que vale a pena dedicar a vida às polícias. Meu amigo Marcos, que me acompanha há muitos anos, o Gés também, o Sapori, que chegaram aqui, sabe que eu sou um cara que optei por dedicar minha vida à polícia, e não, é uma das poucas coisas que eu não tenho nenhum arrependimento na vida. Quando eu olho para trás, eu digo assim, esta é uma causa que valeu a pena. E não estou dizendo isso por demagogia com vocês. Estou dizendo que valeu a pena porque, assim, cada policial, cada operador de segurança pública representa uma multidão de pessoas. E as transformações sociais, ao longo da história da humanidade, todas foram feitas assim. Todas foram de baixo para cima. Todas foram aproveitando esses ímpetos mudancistas e reforçando, né, dando oportunidade que esses nichos trabalhem para mudar a realidade. Eu concluo desejando que nós todos que estamos aqui saiamos motivados para fazer, gente, a diferença. Esse é um país maravilhoso, é um país encantador, mas é um país trágico ao mesmo tempo. Nós temos, pesa sobre as nossas costas essa hipoteca. A nossa geração, não estou falando de ninguém fora daqui, pesa sobre nós essa hipoteca de transformarmos o nosso país. Essa vida tão preciosa, né? Eu já falava quando era do Estado, que é laico, e agora falo ainda com mais liberdade, sem propaganda de nenhuma religião. Esta vida preciosa que Deus nos deu, ela não tem que ser usada só para tratar das nossas coisas individuais, das nossas famílias, também para isso, né? Mas nós, particularmente nós, que temos uma autoridade especial, um impacto especial sobre a sociedade, pesa sobre nós a grave hipoteca de transformar este rico país, um dos mais violentos do mundo, num país digno para os seus filhos e suas filhas viverem. Que cada um saia daqui alimentado e estimulado por essa ideia de fazer a diferença, não para o mundo inteiro, mas lá para o mundo onde você está. Se você passou pelo seu mundo e não fez a diferença, tem alguma coisa errada com você, comigo. Esse é um raciocínio que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Que vocês sejam muito abençoados nessa caminhada e que sejam muito produtivos e que possam ajudar o nosso querido Brasil. Obrigado.
Obrigado, professor Balestreri, pelas suas reflexões sempre profundas e oportunas, né? E o senhor tem o condão de nos trazer uma visão da realidade, e por mais trágica que ela seja, né? A sua palavra tem sempre esse condão de nos motivar, de ser propositivo, de ser sempre um ponto de partida para mudança de atitude, para dias melhores. Muito obrigado. Passo a palavra ao Dr. Robson Sávio Reis Souza. Muito obrigado, um bom dia para todas e para todos. Quero cumprimentar aqui o Coronel Santana, é prazer estar na sua companhia, Coronel, e também, em seu nome, cumprimentar aqui a todos os operadores de segurança pública, policiais e demais agentes, né? Cumprimentar meu dileto amigo Ricardo Balestreri, alguns colegas meus aqui do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Dr. Jesus, o professor Marcos Rolim, o professor Sapori, né? É uma alegria estar aqui nesse momento e poder, de alguma forma, contribuir com algumas reflexões. O Coronel Santana já deu um tom de que talvez a minha contribuição seja uma contribuição numa perspectiva um pouco mais crítica, mas ele também fez a ressalva de que é uma crítica construtiva, né? E é dentro desse espírito que eu vou tentar trazer aqui algumas reflexões, e como eu não tenho, digamos assim, um brilhantismo do meu amigo Ricardo Balestreri, eu resolvi trazer um texto para ordenar melhor as ideias, né? Então, eu irei ler e comentar, e peço licença aos senhores e senhoras para fazê-lo dessa forma. Bom, o tema desta mesa pretende, no meu entendimento, discutir algo para além de uma ou outra experiência de policiamento que vem sendo implantada no Brasil nos últimos anos. Quero aqui desenvolver o argumento segundo o qual discutir a atividade policial e mesmo discutir a segurança numa perspectiva de garantia dos direitos de cidadania demanda compreender e problematizar o sistema de segurança pública brasileira e, mais que isso, o nosso sistema de justiça criminal. No Brasil, a segurança pública, historicamente, foi relegada a um segundo plano, limitando-se a ações de contenção social através de forte repressão policial, principalmente após o advento da ditadura civil-militar. Não obstante a redemocratização e num esquema de dependência de trajetória, e mesmo com o advento da Constituição Federal de 88, muitos resquícios desse sistema, altamente insulado, centralizador e também autoritário, persistiram nos mecanismos e nas agências de segurança pública brasileiros. Por que isso ocorreu? Talvez pela construção histórica, política e cultural na sociedade brasileira acerca do que vem a ser lei e ordem. Uma tendência de minimizar os problemas da segurança pública, reduzindo-os a uma questão estritamente policial, voltada para o controle das chamadas classes perigosas, possibilitando a emergência de propostas provenientes de distintos grupos, classes e categorias sociais, favoráveis a um rigoroso, rígido e mesmo autoritário controle repressivo do que chamamos de ordem pública. Essa linha de pensamento e ação parte do pressuposto segundo o qual, cada vez mais, o maior número de normas, regras e leis é violado. Portanto, o problema da lei e da ordem se resumiria, em última análise, em última instância, à ausência crescente de punições efetivas, o que redundaria, por sua vez, numa demanda por ação repressiva por parte do Estado, o chamado Estado penal. Comecemos discutindo o que é segurança pública. Como afirma Luiz Eduardo Soares, a segurança pública é a estabilização de expectativas positivas quanto à ordem e à vigência de uma sociabilidade cooperativa. Portanto, a segurança pública demanda o equilíbrio de expectativas em duas vertentes: na esfera dos fenômenos, ou seja, a redução da quantidade dos crimes praticados,
especialmente aqueles que se classificam como práticas criminosas, e numa outra esfera, a esfera das percepções, né? Aquela dos sentimentos e das percepções, que são relacionadas não somente àquilo que é vivenciado pelas vítimas, mas às experiências vividas por parentes, amigos e aquelas divulgadas nos meios de comunicação social, e, nesse caso, impõe-se reduzir o medo, a sensação de insegurança e a instabilidade dessas expectativas. Neste sentido, a efetividade da política de segurança pública demanda a participação dos cidadãos, reivindicando o direito à segurança como bem público. Paradoxalmente, num ambiente muito violento, os cidadãos acabam tomando atitudes contrárias à participação social nessa política, ao entenderem que a segurança pública limita a ação repressiva do Estado. E ainda, o medo, uma das expressões da insegurança, estimula muitas vezes atitudes violentas dos indivíduos. Com medo, as pessoas se armam, constroem fortalezas, blindam seus carros, isolam-se em condomínios, ou seja, reduzem ao âmbito privado um problema fundamentalmente público. Sem uma participação cívica, como disse o Ricardo, num esforço coletivo para a construção da paz, a tendência é no mergulho no individualismo e na destruição da cultura cívica. Porém, essa transferência do controle da violência para a sociedade, e de forma ainda mais enviesada para a esfera privada, não se dá numa perspectiva comunitária, mas numa perspectiva econômica. Retomando Luiz Eduardo Soares, os argumentos que justificam tais iniciativas estão ancorados na eficiência da gestão, nem sempre na efetividade do sistema de segurança pública. Registre-se ainda que a âncora das políticas de segurança pública está alicerçada na lógica da contenção dos criminosos, que é, ao fim e ao cabo, uma das consequências da racionalidade pós-moderna, que tem na ordem e na certeza da razão as chaves do poder do homem, o homem que se acha capaz de dominar tudo, caminhando rumo a um constante progresso. Às vezes não ao desenvolvimento. A racionalidade moderna, fundada no iluminismo, tem sido cada vez mais questionada e colocada à prova, pois não dá conta da complexidade da sociedade contemporânea. Não obstante questionarmos essa racionalidade, o Estado, para reafirmar a sua legitimidade, utiliza cada vez mais de medidas eficazes de controle social, como, por exemplo, a expansão do sistema punitivo penal. Os discursos e as políticas expansionistas encontram eco nos espectros políticos e grupos sociais que agora enxergam na punição o mecanismo de defesa de seus interesses, em virtude da mudança na estrutura social e nas sensibilidades culturais contemporâneas. Porém, observamos uma profunda crise de legitimidade do Estado. Fragilizado frente à expansão do mercado privado da segurança e pressionado pela sociedade que anseia por respostas rápidas frente ao aumento dos crimes, muitas vezes as políticas no campo da segurança pública continuam se limitando às ações de enxugamento de gelo, ou seja, a repressão criminal. Mas o fato incontestável é que o papel do Estado foi, e em certa medida continua sendo, fundamental na construção da chamada ordem pública, que deveria ser entendido como bem público, assim como foi e é fundamental nas políticas de saúde, educação, assistência social e outras. Sendo assim, defendemos aqui que o conceito de segurança pública é polissêmico e depende, em boa medida, de como se entende o papel do Estado na garantia dos direitos e na provisão de uma ordem pública cidadã e democrática. Portanto, uma primeira conclusão.
não adianta tratar do papel da polícia isolado desse contexto. Até porque soma-se a tudo isso o fato das várias agências policiais serem instituições insuladas, com conhecimento técnico assimétrico em relação aos outros agentes públicos e, em certa medida, detentoras de um saber e de um poder discricionário de decisão e implementação de estratégias, muitas vezes para além do âmbito da política de segurança pública. Situação agravada pelo fato da quase inoperância dos mecanismos de controle externo dessas instituições e a falta de transparência em relação ao seu modus operandi. Sem adentrarmos na discussão sobre os papéis institucionais da polícia na política de segurança pública, urge, pelo menos, apontar para o fato de um esgotamento no modelo atual de fazer polícia. O que observamos, francamente, é que o progresso democrático da sociedade brasileira nas últimas décadas, no que concerne à provisão de diversos bens coletivos, como saúde, educação, trabalho, assistência social, que esse desenvolvimento não encontrou o mesmo no campo da segurança pública. Convivemos com situações paradoxais. Por exemplo, a ampliação dos direitos de cidadania e a considerável deterioração da capacidade do poder público para controlar a criminalidade e a violência que ameaçam constantemente os cidadãos. Registre-se ainda o fato de que, no Brasil, na ausência das políticas de proteção e promoção da cidadania, coube, em muitas ocasiões, às corporações policiais não só a intervenção, mas também a interpretação da sua função social e de como tal função deve ser exercida. Poderíamos aqui registrar uma novena de paradoxos. Outro, de forma ilustrativa. Nosso Código de Processo Penal de 1941 mantém em sua base toda uma estrutura inquisitorial, caracterizada pela persecução criminal. Ou seja, temos uma Constituição que amplia e consolida direitos e uma legislação penal totalmente ultrapassada. Isso poderia explicar, no âmbito jurídico, as razões da manutenção dos aspectos inquisitoriais do sistema jurídico e de segurança pública, mesmo num contexto democrático, como também disse o nosso Ricardo há pouco. E olha que a reforma que se vislumbra precisa ser bem debatida pela nossa sociedade, pois está focada na ampliação do rol dos crimes, que produzirá mais presos, mais exclusão e a novena que nós conhecemos. Temos que lembrar ainda que a articulação da política de segurança pública no Brasil esbarra ainda em problemas federativos, papéis dos entes federados na elaboração, implementação e execução das políticas, cooperação entre as esferas